Nossa época é essencialmente trágica, por isso nos recusamos a vê-la tragicamente. O cataclismo já aconteceu e nos encontramos em meio às ruínas, começando a construir novos pequenos habitats e adquirir novas pequenas esperanças. É trabalho difícil, não temos mais pela frente um caminho aberto para o futuro, mas contornamos ou passamos por cima dos obstáculos. Precisamos viver, não importa quantos tenham sido céus que desabaram. Era esta mais ou menos a posição de Constance Shetterly. A guerra derrubara o teto sobre sua cabeça e ela percebera que todos precisamos viver e aprender. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o amante de Lady Shetterly e esse vai ser o episódio 2 do capítulo 6 ao capítulo 10. Lá no final do último episódio a gente viu que a Connie já estava ladeira abaixo psicologicamente, as consequências da guerra e do que aconteceu com Clifford, como ele ficou, estava começando a afetar ela também psicologicamente, trazendo consequências para ela, que as coisas vão piorando para ela conforme o tempo vai passando. Acabamos ali, no início do capítulo 6, nós temos uma conversa muito interessante entre ela e o Tommy Dawkins, que é um dos amigos do Clifford, né, que sempre visita a casa. E eles conversam sobre o homem se relacionar com uma mulher, né? Como que é a relação dos homens com as mulheres em geral. Aí tem uma frase muito legal que é assim: a mulher quer que você goste dela e converse com ela, e ao mesmo tempo que se apaixona por ela e a deseja muito. E me parece que essas duas coisas são mutuamente excludentes. Eles falando que não teriam como um homem se relacionar com a mulher, né? De conversas, né? E tudo mais, e ainda assim desejar aquela mulher. A Connie fala, mas não deveria ser assim. Muito sobre isso, né? Sobre essa parte de como se relacionam as conversas dos amigos do Clifford, né? Tem umas conversas muito interessantes nesse livro, lá no começo também, em que eles conversam muito sobre isso, né? A relação do homem com a mulher, né? Tanto física e tudo mais, mas também como é essa relação intelectual. Como a gente já sabe lá na outra parte do livro que a gente conversou na primeira parte, ela sentia como se o bosque ali da propriedade fosse seu refúgio. Ela fugia para lá porque ela queria ficar longe da casa, né, a todo custo. E num desses passeios ela acaba encontrando o Mallory, que é o guarda-caça, né? Ela ouve barulho de tiros e ela procura o que está acontecendo porque ela ouve um barulho de criança chorando. Então ela encontra com ele, né? E ele tentou atirar num gato que estava invadindo a propriedade e coisas do tipo, só que ele estava com a filha dele, né? E a criança começa a chorar porque ele matou o gato e tudo mais. Aí ela tenta ajudar a criança, né, para levar a criança para casa. Ela não quer ficar com o pai, né? A criança, eles não têm uma relação muito boa. Ele com a filha, ele não teve também muito contato com a filha porque ele foi para a guerra, né? E ficou muitos anos na guerra. Então eles não se conhecem. E ele meio que relaciona a criança à esposa, que a esposa fez, né? E a Constance tenta ajudar a criança, fala, não, vou te levar. Ela fala que quero ir pra ficar com a minha avó de novo. E aí ela vai levar a criança pra aldeia pra ficar com a mãe do Mellors. Ele fala que não tem problema, então ela vai levar. Só que aí no meio do caminho, ela começa a perceber que a criança não é muito legal. Ela começa a não gostar daquela criança, né? Mas mesmo assim, ela leva ela até a cabana onde a mãe do Mellors mora. E aí a avó, né, da criança começa a conversar com ela, agradece e tudo mais. Aí ela fala assim, ela morre de medo dele, o problema é esse, ele nem conhece ela direito. E eu não acho que eles dois é do tipo que se dá muito bem. Ele tem lá aquele jeito dele. E o Mellors é uma pessoa muito solitária, ele valoriza ficar sozinho, ele quer estar sozinho. Aí fala assim, ela voltou para casa, voltou para Wargby, seu lar, entre aspas. E aí ela tem uma reflexão muito importante também no livro, é uma das partes que eu mais gosto. Todas as grandes palavras, pensou Connie, tinham sido canceladas para sua geração. Amor, alegria, felicidade, lar, mãe, pai, marido, todas essas palavras grandiosas e vitais estavam agora semi-mortas e morriam mais a cada dia. O lar era o lugar onde a pessoa vivia, o amor era uma coisa que ninguém devia se iludir, a alegria era uma palavra que se usava para descrever uma nova sensação em Charleston. Felicidade era um termo hipócrita utilizado para dar uma ideia errada às outras pessoas. Pai era o indivíduo que cuidava de aproveitar sua própria existência. Marido era o homem com que a pessoa vivia e se mantinha ligada em espírito. Quanto a sexo, a última das grandes palavras era apenas um termo em uso nos coquetéis para descrever uma sensação que mantinha você animado por algum tempo e depois o deixava mais esfacelado que nunca. Em frangalhos, era como se a própria matéria em que a pessoa era feita fosse material de segunda e se esfacelasse até se desmanchar. Vemos aí que é um
um relato de como estava ali aquele ambiente, aquela geração, né? Como fala a situação daquela geração pós a Primeira Guerra, né? Todas aquelas convenções e a parte de ligação entre as pessoas começou a ser modificada e começou a ser afetada por isso, né? Pelo que as pessoas vivenciavam e tudo foi decaindo, né? Todas as coisas, aquelas palavras tão importantes, né? O significado delas foi decaindo por conta daquele período. E fala também sobre as questões financeiras, né? Sobre como aquela sociedade estava valorizando também muito o dinheiro. E aí fala, não há como deixar de ter dinheiro. Dinheiro você precisa ter. Na verdade, nem precisa de mais nada. E assunto encerrado. Porque, claro, a culpa de estar vivo é só sua. E você estando vivo, o dinheiro é uma necessidade. A única necessidade absoluta. De todo o resto é possível prescindir sem muita hesitação. Mas não o dinheiro. Enfaticamente, assunto encerrado. Aqui a sociedade estava priorizando naquele momento, né? E aí a gente volta a ver um pouco sobre o Clifford, né? Que é essa luta dele, essa busca dele pela fama e pelo dinheiro que a vida de escritor ia trazer para ele, né? E aí a gente vê também que a Connie tem um desejo de sair, né? Ela quer viajar, ela quer levar ele para algum canto, ela quer ficar longe daquela casa, ela quer respirar novos ares, ela na verdade precisa, ela tá precisando disso, né? Aí ela fala assim, o problema é que Clifford tendia a mostrar-se vago e ausente e a recair em acessos de depressão. Era a ferida da sua psique que se manifestava, e aquilo deixava Connie com vontade de gritar. Ah, meu Deus, se o próprio mecanismo da consciência vai dar errado, o que há de fazer? Ao inferno com tudo. Cada um faz seu papel. Será que tudo precisa ser uma decepção? Às vezes ela chorava amargamente, mas ao mesmo tempo pensava consigo mesma. Sua idiota encharcando lencinhos, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Você vê que ela já não aguenta mais, gente. Ela não aguenta mais. Não almejava nada além do que já possuía. Só queria seguir adiante com o que já tinha. Clifford, os contos, o Arquive, o título de Lady Chatterley, o dinheiro, a fama. No volume que viesse. Queria seguir em frente com aquilo tudo. Daí ela volta a lembrar de um filho. Porque isso virou um tipo de esperança que ela vai carregando ali. Devido a tudo que ela tá passando, né? Mais um filho, um bebê. Está aí, mais uma das sensações. Ela bem que se arriscaria com todo o cuidado a essa experiência. Havia de decidir quem seria o homem. Aí ela ficou pensando que ela poderia viajar com Clifford, encontrar alguém, algum estrangeiro, mas aí ela começa a questionar que talvez não seja uma boa ideia, porque ela não precisava gostar da pessoa, ela só queria ter um filho, né? Não era uma questão de amor, era a questão de encontrar um homem. Ela começa a vagar pelo bosque porque é uma das coisas que é o único tipo de conforto que ela tem naquele lugar, né? É o único lugar também que é o menos pior ali naquela questão visual que aquele ambiente tem. E aí ela vai passear no bosque e o Clifford pede para ela enviar um recado pro guarda-caça, né? Já que ela vai passar ali naquela parte do bosque, que ela vai vacinar na cabana e levar um recado para ele. Aí quando ela chega na cabana, a gente tem assim, uma das cenas icônicas dessa história, que é quando ela chega lá e ela vai procurar ele e tal, e ele não atende a porta, ela dá uma volta na cabana e ele tá se lavando, né? Se lavando ali numa biquinha que tem lá. Então ela começa a reparar muito na parte física dele, né? Como que ele é fisicamente. E aí ela fica até um pouco constrangida, né? Mas ela fica falando, mas é só um homem se lavando, tipo, não é nada demais. Mas, tipo, a mente dela começou a criar muitas coisas, né? Começou a analisar muitas coisas. Sai, né? Tipo, vou ficar aqui, né? Aí ela sai, espera um tempo e decide voltar, né? Pra poder mandar o recado. Esperou ele acabar o que ele estivesse fazendo. Ela repara que ele tá com roupas de sair, né? Roupa de passeio. Ela repara no cabelo, né? Começa a reparar muito ele fisicamente. Calças de passeio, camisa de flanela, uma gravata cinza, o cabelo macio e úmido, o rosto pálido, cansado. Quando seus olhos paravam de rir, dava a impressão de ter sofrido bastante, mas sem jamais perder o calor. Ela queria ter dito tantas coisas, mas não disse nada. Ainda assim, ao passar por ele, sentiu algo jovem, radioso, cabelos claros, macios, em seus olhos vivazes. Ele devia ter uns 37, 38 anos. Ela seguiu caminhando pelo bosque, sabendo que ele acompanhava com os olhos. Ele a perturbara tanto contra a vontade dela, e ele, ao entrar em casa, pensava, ela é boa pessoa, é de verdade, melhor do que acha que é. Ela pensou muito nele, não tinha nada a ver com o guarda-casa, na verdade nem parecia um trabalhador, embora tivesse algo em comum com seus habitantes locais, mas também alguma coisa em comum. Então a gente vê aqui que eles já começam a pensar um no outro depois, né? Depois que eles se encontram. E aí ela começa a perguntar, né, pro Clifford sobre ele, né? Porque ele não parece uma pessoa ali
que é um trabalhador comum daquela região. E ela fala, você reparou que ele tem uma coisa diferente, né, e tudo mais, né, fala sobre o sotaque, porque parece que ele força um sotaque daquela região que ele não tem mais. Então, ele fala pra ele, você não acha que ele é diferente e tal? Aí, eu nunca tinha reparado nada, né, e aí ela fala, rejeitava qualquer sugestão de um ser humano realmente fora do comum. As pessoas estar mais ou menos no mesmo nível que ele, ou mais abaixo. E aí ela começa, né, quando ela tem essa reflexão sobre o corpo, começou a reparar muito no corpo dele e reparar muito, pensar muito sobre um corpo, né, como é um corpo humano e tudo mais. Aí ela decide que ela vai olhar o dela. E aí aqui ela começa a definhar mesmo, gente, definhar mesmo. Ela repara o quanto o corpo dela tá se acabando, fisicamente mesmo, porque ela emagreceu, ela perdeu as curvas. Ela começa a se reparar muito que ela parece um garoto, né? Ela começa a perder, começou a ficar flácida. Então, tipo, ela já tá perdendo a vivacidade do corpo, né? E isso deixa ela muito mal, muito mal. Ela vê que ela tá envelhecendo. E ela até fala assim, né? Tem essa frase no livro. Envelhecendo antes mesmo de ter vivido por completo. Então, vestiu a camisola e foi pra cama, onde prorrompeu em amargos soluços. A sensação de profunda injustiça física queimava no cerne da sua alma. Mas pela manhã, mesmo assim, estava de pé, às 7, descendo as escadas ao encontro de Clifford. Precisava ajudá-la em todas as suas necessidades íntimas, pois ele não tinha criados e se recusava ao préstimo de uma empregada. Mas Connie se incumbia dos cuidados pessoais e com maior boa vontade. Era trabalhoso, mas ela sempre quis fazer tudo o que pudesse. Então vê que ela, tipo, além de tudo, ela estava lá porque ela precisava fazer. Não, e ela fazia com boa vontade. Você vê que ela não é uma pessoa ruim, sabe? Ela não quer ser ruim com ele, ela não quer fazer coisas ruins pra ele. Ela fazia tudo que ela podia por ele. E aquilo era o que ela podia. Então ela sempre se prestou a fazer tudo o que pudesse por ele, né? Mas, como ela notou em si própria, né? Que ela tá se perdendo, né? Então, tem essa parte aqui no livro. A sensação física de injustiça é um sentimento perigoso depois de despertada. Precisa encontrar uma válvula de escape ou acaba por consumir a pessoa em que se manifesta. Pobre Clifford. A culpa não era dele. Ele cabia a maior infelicidade. Tudo era parte de uma calamidade mais geral. Ainda assim, a culpa não era dele de certa forma. Aquela falta de afeto, aquela falta de contato físico mais simples e caloroso, não era culpa dele? Nunca tinha sido muito afetuoso, jamais gentil, delicado, atencioso, de um modo frio e educado. Mas jamais com o valor de um homem que era capaz de dar a uma mulher. Como até o pai da Connie era às vezes com ela, com o afeto de um homem que se tratava bem, como pretendia, mas ainda assim era capaz de transmitir à mulher algum conforto, a sua energia masculina. Ou seja, não é culpa dele, mas também é culpa dele, né? Porque ele nunca foi assim. Então ele nunca deu afeto, carinho, atenção. Não era dele. Mas depois daquilo tudo, piorou. Então ele não dava mais nada para ela mesmo. Então ela só era aquela pessoa que ia estar lá para cuidar dele como se fosse uma enfermeira. O resto, ele não dava. Tem uma visita aqui que ela recebe a visita da tia do Clifford, né? E aí a tia do Clifford começa a reparar nela e vê que não tá bem, as coisas não estão bem. E todo mundo repara, menos o Clifford, que ela não tá bem. Então a tia dele fala assim, a mulher precisa viver a vida ou acabar arrependida do que não viveu. Acredite em mim. Ela fala, você tem que sair, você tem que passear. Eu falo isso pro Clifford, você precisa, né, encontrar outras pessoas, né, e tal. Ela continua, você está deixando sua juventude passar e vai acabar passando a velhice e a meia-idade também no arrependimento. Até a tia dele, né, viu que a situação estava bem complicada para ela. Aí chega um momento em que tá todo mundo reparando, né? E aí ela vê que ela realmente tá no fundo do poço, né? E aí ela vai precisar de ajuda. Porque ela fala assim, os dias pareciam avançar sobre o peso esmagador de um moinho muito lento, especialmente doloroso, mas nada acontecia. E ela cada vez mais magra. Até a governanta reparou e perguntou se ela estava se sentindo bem. Mesmo Tommy Dawkins afirmava que ela não estava bem, mas ela repetia que não tinha nada. Só começou a sentir medo das lúgubres lápides brancas, na brancura especialmente sinistra do mármore de Carrara, tão detestáveis quanto dentre postiços que se enfileiravam na encosta embaixo da igreja de Tarvenshaw, que ela enxergava no parque de Wargby com uma incômoda nitidez. Os proeminentes e macabros dentes falsos daquelas lápides enfileirados na colina provocavam nela um pavor medonho.
e antevia a hora de não muito distante em que seria sepultada ali, juntando-se às hostes horripilantes acumuladas no local, debaixo daquelas lápides e monumentos, na imundície daquelas Midlands. Vocês viram aqui que todo mundo estava reparando que ela estava mal. Mas ela se recusava a aceitar isso, até que ela começou a reparar que se ela ficasse tão mal ao ponto de ela morrer, ela ia ser enterrada naquele lugar que ela odiava. Então ela decidiu escrever para a irmã pedindo ajuda, falando que não estava bem. E a irmã dela dá um jeito de ir o mais rápido possível, porque a irmã dela é mais velha. A irmã dela chega lá, a irmã dela chega naquela situação, olha pra ela e fala: meu Deus, o que tá acontecendo com você? Porque, tipo, foi nítido como ela tava mal. A Hilda, né, que é a irmã dela, começa a questionar o marido dela, né? E fala assim, tipo, você não tá vendo isso? Ela emagreceu um pouquinho, né? E ela, e você não fez nada, você não tomou nenhuma providência? Você acha necessário? Olha só a situação. A irmã dela fala: não, você não tá vendo ela, não tá vendo essa menina do jeito que ela tá. Eu vou levar ela no médico. Você tem alguma indicação? Ele fala que não, né? Não conheço nenhum médico por aqui. Ela fala: então eu vou levar ela pra Londres. Ela vai comigo. E tipo, a irmã dela bate o pé mesmo. Então ele fica revoltado porque ela vai levar a Constance embora pra Londres pro médico, porque ela tá mal. Ele não, pra ele isso é irrelevante, ele não tá levando isso a sério. E falou assim: então eu espero que você contrate alguém pra cuidar de você, porque ela não vai poder mais fazer isso. Você faz isso, ou você contrata uma enfermeira ou um homem para te ajudar a cuidar das suas necessidades, ou eu e meu pai vamos levar a Constance embora. Você decide. Jogou nele assim. E, né, ela foi bem firme com ele, ele odiou, né, ele ficou revoltado, mas não tinha o que fazer. Ele fala assim: eu vou conversar com a Constance sobre isso. Ela: não, você não vai conversar, eu já conversei, ela vai comigo e acabou, né? Meio que bate o pé assim. Ela vai no médico, né? No médico em Londres, e o médico fala pra ela que ela tá definhando mesmo, assim, tipo, tá perdendo a vitalidade, e a vitalidade dela tá decaindo, que ela precisa fazer algumas coisas, que ela precisa sair, ela precisa encontrar pessoas, ela precisa ser ativa, né? Ela tava em depressão, né? Tipo, ele fala isso pra ela, né? A gente vê aqui que o coração da Connie ficou simplesmente paralisado diante da ideia de abandonar Clifford naquela hora. Ela não seria capaz, não, simplesmente não seria capaz. Precisava voltar para Wargame, né? Vem esse questionamento de ela ficar, de ela não voltar, né, para aquela casa, mas ela não sente bem em deixar ele, né, por conta do que ele precisava, né, do que ela representava também para ele e tudo mais. Só que eles chegam e decidem procurar uma enfermeira, uma pessoa para cuidar do Clifford, né? Ela e a irmã dela vão procurar algumas pessoas e aí encontram a senhora Bolton, né? Que era uma enfermeira, né? Que trabalhava lá, próximo ali naquela região. É uma pessoa já conhecida da família do Clifford, né? E ela tinha 47 anos. Mas é uma senhora mais disposta, sabe? Bem ativa e tudo mais firme também. E ela também perdeu o marido nas minas. O marido dela morreu nas minas e ela tem uma certa raiva porque até para conseguir a indenização da morte foi muito difícil. Eles não queriam diminuir o valor, falando que a culpa foi do marido dela. Também que ela sente ali um certo rancor ali da família do Clifford, mas se dispõe muito a cuidar dele. Sarah Bolton é um personagem muito importante dessa história. Ela começa a cuidar do Clifford e o Clifford trata ela muito mal. Muito, muito, muito mal. Mas ela sempre abaixa a cabeça e aceita e tudo mais. E ela fala uma coisa muito importante sobre isso. Ele trata ela mal, ela começa a aceitar tudo e ela é muito bem disposta a fazer as coisas para ele. E aí fala: era muito boa e competente e logo aprendeu a tê-lo sob o seu poder. Ela começou a manipular o Clifford, a senhora Bolton, de uma forma muito sutil, em que ele achava que estava escolhendo as coisas, decidindo as coisas, enquanto é ela que estava fazendo as coisas, fazendo ele fazer as coisas, né? E o Clifford não fica muito satisfeito com isso, né? No final das contas, lá dentro dele, apesar de ele aceitar que agora outra pessoa cuida dele, ele não está muito feliz com essa situação. Clifford, todavia, no íntimo, jamais perdoou completamente Connie por transferir seus cuidados pessoais a uma mulher de fora. Paga para isso. Era a morte. Esse ele, da verdadeira flor da intimidade que haviam entre eles. Ele achou que aquilo fosse a perda do único contato que eles tinham, porque eles já não tinham mais contato, né? Físico, eles não tinham carinho, momento de carinho, nem nada assim, então aquilo foi mais ver que ali chegou ao fim, sabe? O Wargame mudara tanto com a mera chegada da senhora Bolton e Connie se sentia aliviada num outro mundo.
Sentia-se que respirava melhor, mas continuava com medo ao ver quantas das suas raízes, algumas talvez até vitais, ainda estavam emaranhadas a Clifford. Mesmo assim, respirava com mais liberdade. Uma nova fase iria começar em sua vida. Aqui a gente já quebra muitas coisas aqui nessa história, porque agora a gente vai ver a Constance tentando se reerguer e elas tentando se agarrar às coisas que começam a surgir na vida dela, né? Ela fica muito tempo nessa situação, né, de tentar se recuperar da depressão e tudo mais, né, se recuperando, tentando se restabelecer, né? E aí ela tá chegando a primavera e a senhora voltou e fala, vai dar um passeio no bosque, vai ver as flores que nascem atrás da cabana do guarda-caça. E aí ela lembra dele, do guarda-caça, né? E aí ela fala, guarda-caça, aquele corpo branco, delgado, como o pístilo solitário da flor invisível. Ela se esquecera dele na sorrenda depressão, mas agora alguma coisa raiava. Quando falou dele, ela começou a lembrar daquela situação em que ela viveu. E meio que eles não se davam bem, né? Eles viviam se bicando ali toda vez que eles se encontravam, né? E isso vai continuar acontecendo. Aí ela vai passear no bosque, ela vai colher algumas flores, né? Ela sempre vai lá, recolhia e vinha trazer para casa mais animada, né? E aí ela acaba encontrando uma cabana ali no meio do bosque, num lado que ela nunca tinha ido. E é um lugar onde o guarda-caça cuida das aves, né? Dos filhotes que vão nascer, dos animais, né? E ela acha isso muito bonito, muito legal, então ela vai lá, né? Chega, fica lá e ele oferece, não, pode entrar e tal. Ela fica lá, fica olhando ele, fica analisando, vendo o que ele estava fazendo, o que ele estava trabalhando, né? Montando casinha para os bichos e tal. Mas ela sente que ela começa a incomodar, que ele tá se sentindo incomodado que ela tá ali. Aí ele se sente incomodado e ela vê que ele não tá muito feliz com ela estando ali, né? Com a presença dela ali, naquele lugar onde ele tava solitário, porque ele gosta demais de ficar sozinho. E ele prioriza estar sozinho, na verdade. O que ele tava pensando, né? Tava incomodada. Sua privacidade tinha sido invadida. E era uma invasão perigosa, uma mulher. Eles chegaram ao ponto em que só desejavam no mundo o poder de ficar sozinho. Ainda assim, faltava-lhe o poder de preservar sua privacidade. Era um empregado, e aquelas pessoas eram seus patrões. Mas especialmente não queria travar novos contatos com mulher nenhuma. Tinha medo da simples ideia, e ainda trazia as marcas extensas dos antigos contatos. Sentia que precisava ficar só, que precisava deixá-lo em paz, caso contrário podia morrer. Sua retenção no mundo exterior era completa. Seu único refúgio era aquele bosque. E esconder-se lá. Ou seja, ele estava ali também vivendo uma situação difícil também. Ele viveu a guerra, né, gente? Ele estava na guerra, ele só voltou porque ele teve que receber baixa, porque ele ficou doente, né? Com uma pneumonia que afetou o pulmão dele. Então, por isso que ele tosse bastante. Ele tem uma questão no pulmão que ele não consegue ter tanto fôlego para algumas coisas. Então... E também todos os traumas que ele falou que vivenciou com outras mulheres, principalmente a mulher dele, né? Que foi uma pedra no sapato, vamos dizer assim. Que não foi nada legal esse casamento, né? E ela até tá morando com outro homem, por sinal. E ele olha pra ela, né? Percebeu-se sentada junto à porta na cabana, perdida em devaneio, indiferente por inteiro ao tempo ou a qualquer circunstância. Ela tava ali viajando, né? Deixaram-se levar para tão longe naquela deriva que ele olhou rapidamente para ela e percebeu a expressão completamente tranquila e expectante do seu rosto. Para ele, era um ar de expectativa. E uma pequena língua de fogo ardeu por um instante em seu ventre, na parte de sua espinha, e ele gemiu em espírito. Temia com um pavor quase mortal qualquer novo contato íntimo com outra pessoa. Acima de tudo, desejava que ela fosse embora e o deixasse em sua solidão privativa. Ele temia a vontade dela, a sua vontade de mulher e sua insistência de mulher moderna. E, acima de tudo, temia seu despudor sereno da classe alta, de quem se vê com o direito do que quiser, pois, no fim das contas, ele não passava de um empregado e detestava a presença dela ali a seu lado. Então, a gente vê ali que ele não queria estar com ela, ele não sentia a vontade, ele tinha medo do que isso poderia acarretar, tanto para ele quanto para ela, né? Para eles dois, né? De ela querer alguma coisa com ele, porque todo mundo sabia que com o marido ela não tinha mesmo. Então, ele ficou com medo de ela querer ter algo e tudo mais, ou com a presença dela ali também afetar ele, porque ele não queria se envolver com ninguém. E aí, a Constance chega em casa, né? Ela gosta do lugar, né? Pergunta se, tem outra chave que eu possa vir aqui de vez em quando, porque eu gostei muito de ficar aqui e tal.
E ele fala que não tem, e ele, tipo, tenta sair de todas as formas pra ela não querer ficar naquele lugar, que é o único lugar que ele fica sozinho totalmente, que ele não queria ter contato com ninguém. Então ele meio que fala que não tem, não sei o que, disfarça, só pra tentar tirar essa mulher da vida dele. E aí ela chega em casa meio revoltada, né? E aí fala, ele é muito. Fala, ele é muito arrogante, não sei o quê. Aí conversando com o Clifford, né? Aí o Clifford fala que foi pro exército, trabalhou em algumas coisas mais básicas no exército, né? Bem assim, bem que ralé ali. Mas algum coronel do exército, que ele ficou na Índia, né? O exército da Índia gostou dele. Ele promoveu ele a tenente. Isso mesmo, ele conseguiu uma patente de oficial. Então, ele não foi qualquer pessoa no exército. E a gente vê a diferença do porquê ele é diferente do pessoal dali. Ele realmente chegou a ter uma alta patente do exército. Ele foi uma pessoa ali que foi um bom soldado, bom para as pessoas, que as pessoas viram realmente que ele era bom naquilo. Como se alguém gostou dele, por isso que ele subiu, mas a gente sabe que pode ser que ele tenha sido bom naquilo, né, para poder subir na patente. É porque o Clifford nunca espera nada de ninguém, né, que seja abaixo dele. Ele voltou do coronel da Índia, né, da Índia com o coronel dele, né, só que ele tinha ficado doente, recebeu baixa, né, ele recebe a aposentadoria do exército, né, uma pensão do exército. Aí ele fala assim, naturalmente não é fácil para um homem assim voltar ao nível anterior, né, porque ele teve que voltar. Voltou para as Midlands e trabalhar como empregado normal né, da propriedade, baixando ele totalmente. Aqui também é muito importante sobre como ela se sente em relação a como ele trata ela, né, com essa questão toda da falação que ele tem, né. E aí ela fala, violada, a que ponto uma pessoa podia se sentir violada sem ser tocada? Violada por palavras mortas que se tornam obscenas e por ideias mortas convertidas em obsessão. Porque aqui a gente vê que o Clifford começa a ficar obcecado por ela, por quem ela é. Depois dessa perda do contato físico, ele fica apavorado de ela abandonar ele. Então ele começa a ficar obcecado por ela. E aí ela vai pra cabana de novo, né? Acaba passando lá na cabana e ela tem uma treta ali com o guarda-casa. Ele fala que vai dar a chave então pra ela, que ela fique com a chave, porque a casa é dela, porque a cabana é dela, porque ela que é a dona da propriedade. E aí ela começa a ficar, não, eu não quero, não, chave nenhuma, não sei o que. Eles começam a discutir, né? Ele fala, não tem um problema que você vem, o problema é que eu tenho medo, eu posso botar os animais em outro lugar, eu só quero, minha presença pode te incomodar, né? Eu vou tendo que passar aqui porque eu tenho que ver os animais, não sei o que. Começa a sair, né? Se sair, aí ela fica revoltada, né? E ela fala, você é muito insolente e tal. Ela começa a ficar revoltada. Fala, né, tipo, que não queria incomodar ela, né, se ela quiser ficar na cabana, por conta de ele ter que cuidar dos animais. Aí ela fala, como se aquilo passasse em sua cabeça, como se ele pudesse ter toda aquela importância. Ele e a sua presença insuportável. E aí ela começa a reparar o quanto ela não gosta mais de estar na presença do Clifford, né. Agora que a senhora Bolton cuida dele, ela começa a reparar que ela não gosta mesmo de estar com ele, né, da presença dele. Percebia que na verdade jamais gostara dele, que não que o odiasse, seu sentimento era desapaixonado, mas nutria por ele uma profunda aversão física e tinha quase a impressão de ter se casado com ele justamente por essa aversão física e secreta. Mas é claro que na realidade se casara com ele devido à atração e ao estímulo que ele exercia sobre ela no plano intelectual. Ele lhe parecia, de certa forma, um mestre além do seu alcance, mas agora aquele estímulo intelectual fora findado aos poucos e desaparecera, e só se lhe restara a consciência daquela aversão física que brotava do mais fundo de si mesma, e Connie percebia o quanto aquilo vinha consumindo a sua vida. Sabe que não. Eles casaram num momento de desespero ali, que as pessoas estavam se agarrando a qualquer coisa, e ela acabou casando com ele. E aí veio a desgraça depois que ele voltou da guerra, né? E aí a gente repara também que a senhora Bolton, ela tem uma certa idade, né? Ela tem 47 anos, mas ela é uma mulher bonita, né? Olhos brilhantes, né, mais reservados, e aos poucos, com a sua suavidade infinita, quase com amor, ela foi assumindo as rédeas e ele cedia, o Clifford, né? Ela começou a dominar o Clifford. E aí a senhora Bolton é uma pessoa que sabe muito daquele povo, né, daquela região, daquela aldeia dos mineiros, né? Ela convive muito com aquele povo, então ela começa a conversar muito com o Clifford sobre isso. Isso ele se inspira também para escrever, e de tanto ela falar sobre a situação dos mineiros, ele acaba
se interessando pela mina, né? E começou a sentir que aquele era seu lugar, ostentava uma segurança renovada, afinal, era ele o verdadeiro patrão de Tarvin Shaw e dono da mina. Era uma nova sensação de poder, algo que até então ele tivera medo de assumir. Então ele decidiu assumir a mina para valer, tomar todas as providências, cuidar para aquilo funcionar da melhor maneira possível, né? Em toda a questão dos mineiros, ele não tinha vontade de lidar com aquele povo, mas ele decidiu que agora ele ia fazer isso porque era a influência da senhora Bolton, né? E aí fala, apenas quando ficava a sós com a senhora Bolton é que ele se sentia plenamente senhor e patrão, e com ela sua voz se mostrava quase tão solta e animada como a da mulher quando tagarelava horas a fio. E ele a deixava barbeá-lo, lavar todo o seu corpo com uma esponja como se ele fosse uma criança, como se realmente fosse uma criança. Então ele começou a ser controlado por ela, mas se sentia controlando ela, sentia o poder que aquele ato de estar com ela ali tinha, né? De como ela servia ele, né? Com todo aquele cuidado apaixonado que ela dava a ele, né? No caso. Agora, Connie passava muito tempo sozinha, recebia pouca gente em Warwick. Clifford não queria mais visitas, afastava-se até mesmo dos amigos próximos e cultivava hábitos estranhos. Ele começou a mudar por conta da senhora Bolton, né? Ele não queria mais saber de vida intelectual, de escrever, ele queria saber da mina, ele começou a ouvir rádio, ele começou a fazer umas coisas assim muito diferentes que ele nunca fez. Ele se transformar em um homem prático, de uma sagacidade e um poder impressionante, um verdadeiro mestre. Connie atribuía aquilo à influência da senhora Bolton sobre ele, naquela crise na sua vida. Mas ele venerava Connie. Ela era sua esposa, um ser superior, e ele a adorava com uma estranha e faminta idolatria, como um selvagem. Venerava contra, balançada por um medo intenso, até mesmo um certo ódio, o ódio dos ídolos, um ódio de um ídolo implacável. Queria que Connie jurasse que jamais o deixaria, nem desistiria dele. Ela, acima de tudo, ele ficou realmente, né, aficionado por isso, porque agora ele perdeu o contato e ficou meio desesperado e começou a ficar assim, né, e tratar ela dessa forma. Como estavam absolutamente sem contato, ele a torturava com suas declarações de idolatria. Era a crueldade mais absoluta e impotência. Ela ficava com a impressão de que sua razão estava a ponto de ceder, ou de que se aproximava da morte, porque ele começou a ficar falando muito assim dela, né? Idolatrando ela. E ele já não tinha mais nada há muito tempo. E aí ela vai pra cabana e tá nascendo os filhotes, né? E aí ela vai pegar os filhotes, né? Brincar com os filhotes, e ela começa a chorar. Fala, de repente percebeu que a velha chama que se acendia ardia em seu ventre. Chama que ele esperava ter se aquietado para sempre. Lutou contra ela, dando as costas para a mulher. Mas a chama persistia e se espalhava para baixo, até rodear os joelhos. E havia na mulher algo tão mudo e distante que a compaixão por ela ardeu em suas entranhas. O rosto dela estava virado e ela chorava cegamente, em toda a angústia do abandono da sua geração. O coração dele derreteu-se de imediato, como uma gota de fogo. E aí ele encosta no joelho dela, né? E fala para ela não chorar, né? E tudo mais. Né? Dá um contato físico. Ela vai sentir contato pela próxima vez, né? E eles acabam ficando juntos, né? Mas a relação não é também a mais satisfatória para ela por conta de tudo aquilo. Ela ficou com trauma daquela outra que ela teve, daquele outro caso que ela teve, dessa questão que ele fala da satisfação. Então ela ficou com aquilo, então ela fica se prendendo, né? Durante todo o tempo. E aí ela também fica se questionando do porquê que aquilo tá acontecendo. Ele é um empregado, sabe? E ela fica com esse conflito. Seu cérebro atormentado de mulher moderna continuava inquieto, seria real. E ela sabia que caso não se entregasse realmente àquele homem, seria real se ela se entregasse à situação, né? Mas se mantivesse o controle sobre si mesma, não seria nada. Então ela estava se controlando para parecer como se não fosse nada aquilo que estava acontecendo, né? Ele vai levar ela embora e tal, aí ela vai, aí fala, tá tudo bem, você me odeia agora, né? Ela fala isso pra ele. Porque realmente aquele caso anterior pra ela acabou com ela nessas questões, né? Arrependido? Ele de certa maneira. Achei que tinha me livrado disso tudo. E agora começou tudo de novo. Aí ela começou o quê? A vida. A vida? A vida. Não há como se manter a salvo.
E quando a pessoa consegue ficar a salvo da vida, é quase preferível morrer. Assim, se eu preciso quebrar a casca e me abrir de novo, eu... Aí bota 3 pontinhos, né? Porque ele para de falar. Aí é o amor, simplesmente. Aí ele seja lá o que for. Ele tá com raiva dela, ele não. Aí abraça ela, porque ele estaria com raiva? Porque aquilo realmente marcou ela, né? Aquele caso anterior. Ele abraça ela, né? Aí pra mim foi bom, pra você foi? Ela, sim, pra mim também, né? Mentindo pouco, pois não conseguiu sentir muita coisa. Aí ele dá um beijo nela, né? Com carinho. E aí se pelo menos não existissem tantas outras pessoas no mundo. Aí ele começa a refletir sobre isso, sobre eles, né? Ela tornara a conectá-lo quando ele preferia estar só. Ela lhe custara a amarga privacidade do homem que deseja finalmente a solidão. Agora ele possuíra a mulher, precipitando para si mesmo o advento de um novo ciclo de dor e maldição, pois tinha experiência do que aquilo representava. Ele sabia que ia dar errado, né? Que não era uma coisa que tinha futuro e que seriam felizes para sempre ou algo assim. Já esperava que não ia dar certo. Pensou na mulher com uma infinita ternura. Pobre criatura solitária, era melhor ainda do que imaginava. E boa demais para o destino que se metera. Pobrezinha. Ela tinha uma vulnerabilidade comparável aos dos jacintos silvestres. Não contava com a proteção da borracha ou a platina das moças modernas. E também havia de acabar com ela. Sem a menor dúvida, acabaria com ela. Como acabam com toda a vida naturalmente terna. Em algum lugar era ela terna. E suave como os jacintos recém-brotados, coisas que desapareceram das mulheres da celulose dos dias que ocorrem. Mas ele havia de protegê-la com a sua coragem. Por algum tempo, antes que o insensível mundo de ferro e de mamon, da cobiça mecanizada, não acabassem com eles dois, tanto com ele quanto com ela. Começou a pensar, né, que o quanto ela era diferente, o quanto ela era delicada e suave ainda, né, que ela não perdera isso com a modernidade. Na verdade, ele se arrependia do que acontecera, mas possivelmente por causa dela. Tinha um mau pressentimento, não a sensação de ter cometido algum erro ou pecado. Não era sua consciência que o incomodava. E a consciência consistia, acima de tudo, no medo da sociedade e no medo de si mesmo. Não sentia medo de si mesmo, mas tinha um medo bastante consciente da sociedade, que por instinto sabia ser fera e malévola e parcialmente louca. Então ele estava com medo do que isso ia acarretar para ela, principalmente, né? Nem para ele. O que isso ia significar para ela por conta da sociedade. Porque ela era uma pessoa rica, de posses, uma lady, e ele era só um guarda-caça. Então, só uma pessoa comum, né? Aí ela começa a refletir sobre o que aconteceu, ela e o Mellors. Ele era gentil com a mulher que havia nela, o que jamais nenhum homem havia sido. Os homens eram gentis com ela, gentis com a pessoa que ela era, mas cruéis com a mulher que desprezava ou ignorava por completo. Eram todos muito gentis com Constance Reed ou com a Lady Chatterley, mas não com o seu ventre. E ele nem tomara conhecimento da Constance e da Lady Chatterley. Limitara-se a acariciar seu ventre e seus seios. Ele valorizava quem ela era, não o título que ela tinha ou o nome que ela tinha, sabe? As pessoas eram legais porque ela era uma pessoa de posição, é isso que ela está dizendo. Mas quando ela tinha um relacionamento com alguém, em valorizar quem ela era como mulher, né? O que foi o que ele fez, né? Ela queria ver ele de novo para saber se tudo aconteceu foi real, né? Se tipo, ela queria conversar sobre o que tinha acontecido. Aí ele fala, você não tem medo, né? As pessoas vão começar a falar, né? Você tem certeza do que você está fazendo? Você tem muita coisa para perder, né? Aí ele fala, a senhora não liga pro risco, mas devia. Antes que seja tarde, né? Ele fala pra ela. Ela fala, eu não tenho nada pra perder. Se você soubesse como é, ia achar até melhor pra mim perder o que eu tenho. Mas é por você mesmo que está com medo. Tipo, você que tá com medo. Não quer dizer que eu estou com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo de muitas coisas. Ela, que coisas? As coisas. De todo mundo. De tudo. Então ele se inclinou e beijou inesperadamente o rosto infeliz de Constance, né? De Connie. Não, eu não me importo. Aí ele fala, não me importo, vamos em frente e que o resto se dane. Mas se um dia essa senhora se arrepender, aí ela fala, não me evite. Ela tinha perdido tanta coisa, né? Finalmente ela encontrou alguém que tinha um certo cuidado com ela, né?
e uma atenção física que ela não tinha há muito tempo. E que tratou ela bem, né? Isso que foi o principal, né? O que foi mais importante. Aí a gente tem uma reflexão dela, né? Ao mesmo tempo que experimentava esses sentimentos, o coração lhe pesava. Ela não queria aquilo. Era tão insondável, tão suave, tão profunda, tão desconhecida, né? A sensação, né? Ela preferia abrir mão do fulgor do seu poder feminino arduamente conquistado. Estava cansada daquilo que a deixava tão calejada. Agora iria mergulhar no banho renovado da vida, nas profundezas do seu ventre e das suas entranhas, que entoava sem voz o canto da adoração. Ainda era cedo para começar a temer aquele homem. Ela começou a pensar muito sobre ele, sobre a relação, como era a relação com ele, né? Se encontram de novo. Ela tenta meio que deixar isso pra lá, não encontrar com ele, mas eles se encontram e ficam juntos de novo. Ela realmente aproveita aquele momento, né? E aí pra ela, tipo, uma coisa mudou, sabe? Abriu os olhos dela pra muita coisa e ela fica pensando que talvez por ele ter um filho dele valeria a pena, né? Por ele ter tratado ela tão bem, por ter tratado ela com delicadeza e respeito e tudo mais, né? E aí a gente vê que o Clifford fica com muito medo de morrer, né? Por conta daquela questão dos traumas que ele tem, ele começou a ter medo de morrer. Então ele começa a ter umas crises de ansiedade e não conseguir dormir, insônia, né? E aí ele fica chamando a senhora Bolton de madrugada para ficar com ele e jogar com ele enquanto ele tá sem sono, né? E aí ele perde muitas noites com isso, por causa desse medo que ele começa a sentir medo de morrer. E aí a senhora Bolton ficou de madrugada com o Clifford e aí acontece uma coisa muito importante. Aí o Mellors também tá naquela mesma noite que o Clifford tá com isso, o Mellors também não consegue dormir pensando na Constance, pensando no futuro que teria pela frente, nas consequências que aquilo teria, né? E aí ele começa a caminhar, né, pelo bosque, pela propriedade, né, dar uma volta, né, por lá. Pensou na mulher. Naquele momento daria tudo o que tinha e que jamais deveria ter para senti-la quente em seus braços, os dois envoltos no cobertor e adormecidos. Abriria mão de todas as expectativas de eternidade, de todos os ganhos do passado, só para tê-la ali enrolada com ele no mesmo cobertor e dormir. Só dormir. Parecia-lhe que dormir com aquela mulher nos braços era a sua única necessidade. Ele já estava apaixonado pela Constance, né? A Constance teve uma grande revelação e todo aquele envolvimento com ele abriu a mente dela para algumas coisas, né? Da parte física, principalmente, que ela nunca ficou satisfeita. A gente vê que ela nunca tinha satisfação nas relações e ela acabava se limitando mais às relações intelectuais que ela tinha, tanto que ela priorizava mais isso, porque as relações físicas não eram muito boas para ela. Clifford, ele ainda foi pior, porque ele nunca deu a mínima para isso e eles ficaram pouquíssimo tempo juntos e depois que casaram e depois não tiveram mais nada. E aí, isso abriu a mente dela para umas coisas. Poderia ser muito bom, né? Poderia ser satisfatório se ela encontrasse a pessoa adequada, a pessoa certa. E ela encontrou isso de novo, né? Se encontrou nesse sentido com o Mellors, né? Por isso foi tão importante para ela. E por isso que a gente vê aqui, ele acaba começando a se apaixonar por ela, né? Foi atraído lentamente para junto da casa, como se fosse um imã. Queria estar perto dela. Não era desejo. Não dessa vez, era a sensação cruel de solidão, de incompletude, a necessidade de uma mulher calada envolta em seus braços. Ele queria estar com ela, né? Agarrado com ela, não por desejo, mas por queria estar com ela, não queria estar sozinho. Aí ele fica andando e fica na frente da janela, né, da casa, procurando saber se o quarto dela tá lá, com expectativa de encontrar com ela, pedir para ela descer e tal. Ele vai com essa intenção. Mas aí nessa hora, né, tá amanhecendo, a senhora Bolton vai fechar a janela e vê o Mellors do lado de fora. E ela acha muito estranho. Só que a senhora Bolton se questionar se ela não arrumou um amante. Mas ela falava, não tem ninguém pra ela ter diamante aqui, né? Todo mundo empregado pobre. Então, ela fica meio assim, mas aí ela vê o Mellors do lado de fora. E aí ela fica achando estranho, né? Cara estranho tá parado aí. Aí ela vem um insight de que o amante era ele, né? A senhora Bolton, muito perspicaz. E aí ela vai e percebe isso, né? E aí ela vai e faz esse questionamento. Ele era nascido e criado nas ruas de Tarvenshaw e ela era a senhora da propriedade da plena Wargby Hall. Meu Deus, aquilo era um insulto e tanto aos poderosos Chatterley. Aí ela também faz um questionamento porque o Mellors era uma pessoa que tinha muito potencial, ele sempre foi muito inteligente. Ela comenta sobre a história dele aqui na infância. Ele sempre foi muito inteligente,
Ele poderia ter sido muitas coisas, ele foi pro exército, conseguiu subir em patente, ele tinha uma posição no exército, né? E aí ele teve que se rebaixar, ele escolheu se rebaixar, porque ele queria ficar sozinho, né? A gente sabe que é esse o grande objetivo dele, né? Ele queria só o sossego e a paz de ficar sozinho. Então ela fala isso, né? Que ele se rebaixou e ele era uma pessoa que parecia que tinha necessidade de passar por algum tipo de sofrimento, porque ninguém entendeu a escolha da esposa dele, porque a esposa dele todo mundo sabia que não prestava. Então, por que ele casou com ela? Ninguém entendia. Porque ele era uma pessoa muito boa e com muito potencial. Sempre foi, né? E aí ela fala isso, né? Que isso vai ser um insulto e tanto para a sociedade, e principalmente para a linhagem do Chatterley. A senhora da casa se envolvendo com o guarda-caça, né? Aí, quando foi amanhecendo, ele decidiu desistir de esperar a Constance aparecer. E aí ele faz uma reflexão sobre a solidão, né? A solidão de cada um não tem remédio. A pessoa precisa viver com ela pelo resto da vida. Só às vezes, muito raramente, aquela lacuna é preenchida. Raramente. Você precisa esperar a sua vez. Aceitar a solidão e viver com ela a vida inteira. E então aceitar as poucas vezes em que a lacuna é preenchida, sempre que elas aparecem. E precisam aparecer. Não existe meio de forçá-la a acontecer. Essa reflexão é muito bonita, na verdade. É uma das minhas frases favoritas desse livro. Esse é o fim, né? A gente chega ao capítulo 11. Essa grande revelação que a senhora Bolton teve, porque ela descobriu quem é o amante da Lady Chatterley, né? E aí a gente tem aí o início do capítulo 11, que aí vai ficar pro próximo vídeo, né? Pro próximo episódio. Ver muitas consequências do que aquilo tá trazendo pros personagens. As coisas lá daquele primeiro parágrafo do livro têm consequências para eles até hoje. A gente vê que tudo não é muito simples, a gente vê que os relacionamentos são complicados, que tem muito mais do eu vou trair o meu marido ou não, né? A gente tem muitas questões que causaram isso para Constance, né? Toda a questão da depressão que ela tá passando, né? Que ela tá se recuperando, tentando se recuperar, tentando se agarrar a alguma coisa. E a gente pensa, nossa, o Clifford era um homem que teve uma consequência, parou de andar e a mulher traiu ele. Não é isso, entendeu? A história é muito além disso. Os acontecimentos sobre a traição vão muito além do que ela querer trair ele por ela ser uma pessoa ruim, porque a gente vê que não é isso que acontece. Ela vai fazendo tudo por ele todo o tempo, até chegar um ponto em que não tem mais como ela continuar com aquilo. E em consequência disso, ela acaba se envolvendo com outra pessoa e outras pessoas, né? Então, tem todo um porquê daquilo acontecer, né? Então, você não tem como você, nessa história, julgar definitivamente os personagens pelas ações que eles fazem, né? Porque as ações que eles fazem teve todos os acontecimentos que contribuíram para aquela atitude, né? E isso é muito legal dessa história. É uma das coisas que eu mais gosto dessa história, que é você não conseguir julgar definitivamente o personagem, sabe? Pela atitude que ele faz. Tipo, não, você definitivamente, você pensa em tudo que a personagem passou, ou pelo que o Clifford também passou, as consequências que ele tá carregando. A gente vê, nesse livro a gente consegue ver os lados dos dois, né? E ver o lado dos dois em situações, e também do Mellors e dos outros personagens, né? Mas eles não conseguem ver ali entre si o que está acontecendo com cada um. Então, a gente tem um panorama de todas as circunstâncias que levaram às atitudes dos personagens, sabe? E isso é uma das coisas que eu mais gosto desse livro, sabe? Então, você não vai conseguir apoiar o que é definitivo feito ali no livro por nenhuma das partes, mas você consegue entender por que eles tomaram aquelas atitudes, sabe? Isso é maravilhoso desse livro. Então, até o próximo vídeo que eu comento mais com vocês a terceira parte dessa história. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.